Olá pessoal, eu me chamo Luiz Eduardo e nesse vídeo então eu vou apresentar um básico aqui do Shell Script, né, para quem está começando, para não começar totalmente zerado, né, mas eu aconselho vocês já, quando iniciar aqui, já saber o básico do Shell Script, beleza? Lembrando que isso tudo aqui está sendo voltado para o Linux em si, então as ferramentas que a gente vai aprender aqui vão ser usadas no Linux. Nesse caso vai ser a calculadora que a gente vai criar no fim, né? E vai ser implementado aqui no utilitários, certo? Bom, para começar então, vou entrar aqui no diretório, vou editar o arquivo, na verdade, né, a calculadora que a gente iniciou o projeto no vídeo passado. Então, a gente está no diretório projetos e uma pasta chamada shell script. E dentro então tem esse arquivo chamado calculadora.sh, beleza? Bom, aqui, vamos começar então. A gente precisa, lembrando, recapitulando o que eu falei no vídeo anterior, a gente precisa de uma entrada, ter um armazenamento de dados, ter um processamento desses dados e uma saída, tá, para o usuário final. Sabendo disso, então, a gente precisa entender os conceitos de variáveis, de armazenamento das variáveis, de coleta de dados, de informação. A gente precisa saber quais funções a gente vai usar mais, se a gente vai usar um comando repetidas vezes. Então a gente precisa criar uma função, tá? E isso já entra na parte de processamento de dados. E por último, então, a gente precisa printar alguma coisa na tela para o usuário final saber o que está acontecendo, porque senão não vai saber o que está acontecendo no nosso programa, seja ele qual for, tá? Nesse caso, a gente está fazendo o projeto calculadora. Bom, vamos começar então. Aqui vai ser bem básico, tá? Só para quem está começando saber por onde começar, basicamente. Então vamos lá. Precisamos de uma entrada de dados. Como é que a gente lê um dado aqui no shell script, tá? A gente tem um comando chamado read. Então a gente vai chamar read e a gente precisa a gente precisa ãh, informar para o usuário. A gente precisa perguntar para o usuário para ele nos informar alguns dados, beleza? Para ele fazer a entrada dele de dados no sistema. Para isso a gente coloca o parâmetro menos p que ele vai printar uma informação da tela. Entre aspas duplas, eu costumo botar aspas duplas, tá? Mas vocês podem botar aqui entre aspas simples também, tá? Mas string eu costumo usar entre aspas duplas, beleza? E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, digite número um, digamos, digite o número um, né? Ou digite o primeiro número, né? Digite o primeiro número, beleza? Aqui se eu quiser botar um acento aqui eu posso já colocar o primeiro número, beleza? Ok. Aí, feito isso, a gente precisa informar aonde é que ele vai armazenar esses valores, né? A gente precisa então criar umas variáveis. A gente pode criar aqui em cima uma variável, sei lá, valor um, por exemplo, ou a gente pode simplesmente criar essa variável de forma direta aqui, tá? Dando um espaço e colocando então o valor um, que vai ser o nosso primeiro número digitado, beleza? Após isso, então, Ctrl X, S, sair salvando, Enter, e vamos executar esse arquivo. A gente pode executar a calculadora.sh dizendo para ela que eu estou no diretório principal. E esse barra aqui, ele vai identificar o primeiro arquivo, tá? Que está nesse diretório. Se eu apertar o Tab, ele já vai automaticamente completar para mim. Ou
a gente pode chamar da forma tradicional, que é com comando bash e o arquivo que a gente quer executar, beleza? Eu vou usar por enquanto o comando assim, dessa forma. Então vamos executar aqui. Ó, ele está esperando então que a gente digite o número. Vou digitar aqui o número 15. Quando eu apertar o Enter, ele já capturou esse número. Agora ele armazenou na variável valor 1, esse número. Lembrando que é uma calculadora, então a gente precisa de um segundo número, não um número. A gente precisa do valor 1, do valor 2 e a gente precisa de um operador e depois um resultado final. Beleza? Mais ou menos o protótipo de uma calculadora seria essa, né? Uma calculadora simples. Beleza? Sabendo disso, então, a gente vai precisar dessas entradas, basicamente. Então, eu vou entrar lá novamente, tá no arquivo. A gente aprendeu, então, a gerar uma entrada, mas uh, eu vou copiar, tá? Selecionei aqui segurando Shift e o direcional pro lado pro outro. Ctrl K, Ctrl U, dá um Enter, Ctrl U novamente. Aqui eu vou botar a variável 2, tá? E aqui eu vou dizer que é o segundo número, tá? Segundo número. Então a gente vai adicionar mais uma entrada. Nesse caso, um segundo número, tá? Com valor 2. Ctrl X para perguntar se eu quero salvar, sim. S para sim. E Enter para confirmar. Vamos executar novamente esse script. Digite o primeiro número, vou digitar ali 6, vou dar um Enter. Digite o segundo número, vou digitar ali 2 e vou dar um Enter. Beleza. A gente já está então capturando a entrada de forma correta pelo, pelo, pelo terminalzinho nosso aqui, tá? Pelo interpretador Bash. Sabendo disso, como é que eu faço para printar, né? Para printar alguma informação na tela para o usuário em si, beleza? A gente pode estar fazendo assim, ó. A gente pode estar usando, tá? A gente pode estar usando o eco entre aspas duplas. Olá mundo, por exemplo, tá? A gente vai estar informando para o usuário, olá mundo. Uh, ou a gente pode estar usando o printf, tá? Para estar informando também. Printf. Reparem que o printf ele escreve de forma textual, tá? Ele informa em uma linha só. O printf. Já o echo ele já consegue pular uma linha, né? E mostrar o comando ali, ok? A forma como eu vou estar usando nos scripts aqui, eu vou estar usando o echo, beleza? Eu vou estar usando o echo "-e" para ativar a programação no comando. E ao colocar o parâmetro "-e", a gente pode fazer a seguinte sintaxe, tá? Barra "-n", olá, mundo, tá? Um ponto de exclamação, barra "-n". A gente consegue pular linhas dessa forma assim, ó. Tá? Se a gente quiser, nesse caso aqui, ele não conseguiu encontrar, beleza. Isso aqui deve ser porque eu estou digitando o echo diretamente no terminal. Se eu abrir a calculadora aqui e fizer isso, digitar echo "-e", tá? Aqui ele já vai estar reconhecendo já o terminal, digamos, tá? O bash, basicamente. Então, "-e", tá? Vou dar um olá mundo. Olá mundo.
tá? Eu vou acrescentar aqui um menos "n", um barra "n", quer dizer, e aqui um barra "n" também, beleza? Vou dar um X, Ctrl X, e vou executar novamente aqui, então, o script. Vou digitar o primeiro número, segundo número, e reparem que agora ele deu uma pulagem, tá? Ele pulou uma linha, e depois, por último, ele pulou uma outra linha. Esse efeito é por causa do barra "n", tá? Que eu digitei ali no script. No script, então, o "-z" funciona. Na linha direta aqui do terminal, ele não funciona. É interessante isso, porque deveria funcionar. Beleza? Assim como esse comando que eu digitei aqui, tem, a gente também tem aqui o printf, né? Printf. A gente também consegue colocar um barra "n" no printf, beleza? Se a gente quiser, ó, barra "n", este é print para usuário, beleza? E colocar um barra "n" aqui também, beleza? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Digite o valor 1, né, o primeiro valor, 6, o segundo valor, 8. Reparem que o printf já foi mais complicado aqui, tá? Por quê? Reparem que quando eu digitei o primeiro printf aqui, tá? Ele colocou na mesma linha do nosso terminal. Ou seja, quando eu coloquei em barra "n", ele apenas pulou uma linha de cima para baixo e ele digitou, ele, ele botou a linha aqui do Eduardo e os dados aqui de navegação para baixo com barra "n", beleza? Ó, reparem agora, eu vou botar mais um barra "n", vamos ver se ele vai dar mais espaço ali para baixo. Ctrl S, vamos executar novamente, digite o primeiro número, digite o segundo número, ó. Repararam que ele pulou, fez mais uma pulação de linha para baixo? É isso que o barra "n" faz, tá? A gente também tem o barra "t", que é para dar tabulação na nossa linha, ok? Mas só para recapitular aqui, printf, ele printa uma informação para o usuário em linha, o echo printa uma informação para o usuário no terminal, tá? O echo ele é uma informação universal do bash, o printf ele é uma informação derivada do C, tá? Da linguagem C, que está presente aqui também para a gente usar na interpretação no interpretador do bash, usando shell script, beleza? Eu vou estar usando no script o echo, tá? Mas lembrem que o echo ele faz parte do interpretador do bash, tá? Se tiver outro interpretador, tipo dash ou zcsh, por exemplo, pode ser que não funcione da forma como deveria, tá? Tem isso em mente, beleza? Vamos continuar aqui então. A gente já entendeu como é que funciona esse esquema então da entrada de dados. Beleza, vamos entrar aqui no scriptzinho. Então a gente tem uma entrada de dados aqui, a gente tem então uma informação para o usuário. Beleza. Isso aí que a gente queria. Vocês entenderam como é que funciona, certo? Eu vou fazer aqui o seguinte aqui, ó. No no Linux aqui, né, eu vou abrir aqui o terminal para vocês entenderem melhor, tá? A gente tem como passar parâmetro também, tá?
quando a gente vai fazer uma função ou alguma programação, a gente normalmente tende a passar parâmetro. Como assim? O comando apt, por exemplo, tá? Se eu der um enter, o comando apt ele diz assim, olha, não achei nenhum comando. Então eu tô te dando aqui uma dica, uma ajuda para tu iniciar o programa. Beleza, ele não encontrou nenhum parâmetro, então ele me retornou uma lista de ajuda. A gente tem então parâmetro install, por exemplo, ou update, tá? Então a gente tem o comando apt e a gente vai adicionar um parâmetro chamado update. Beleza, a gente adicionou um parâmetro. Ao adicionar então o update, a gente está adicionando parâmetro ao comando apt. Se eu der um enter, ele vai tentar fazer atualização, mas não vai conseguir porque está sem permissão no meu usuário. Beleza. A gente ainda tem como colocar mais parâmetros. Por exemplo, "-i", y, que vai confirmar o primeiro parâmetro, que é o update. O "-y" seria o segundo parâmetro, tá? Que vai dizer que vou confirmar todas as decisões, todos os pacotes atualizados. Tá? Sem perguntar se eu quero atualizar ou não. Ele só vai atualizar direto, beleza? Sabendo disso, então, como é que a gente faz esses parâmetros aqui? Por exemplo, né? De uma forma bem simples até, eu vou abrir aqui o scriptzinho pra gente dar uma olhada. Eu vou digitar aqui echo, beleza? Echo menos e aqui. Entre aspas duplas eu vou botar um /n, tá? Outro /n. Entre esses /n's aqui eu vou estar colocando o seguinte. Digite, tá? Por exemplo, digite um parâmetro. Beleza? Se a gente salvar aqui, printar e executar ele, vocês vão ver que não vai ter nada demais. Tá? Ele vai estar aí, vai estar normal, digite um parâmetro. Só que quando a gente digitar esse comando, porque isso aqui já virou um comando. Beleza? Como assim? Se a gente fizer isso aqui, ó, transformar ele num atalho, por exemplo, ln-s, copiar a calculadora e levar ele lá para o diretório de executáveis, né, /usr, /bin, e dizer que agora eu quero que ele seja apt, a gente pode fazer isso. Transforma esse comando em apt, por exemplo, tá? Ou então aptx, por exemplo, ou aptf. Estão entendendo? Agora esse script aqui se tornou um comando, basicamente, onde eu não mais vou executar ele assim. Eu posso executar, por exemplo, chamando o comando aptf que eu defini como um atalho, beleza? Só que me faltaria ainda o parâmetro para isso, né? Para conseguir executar o comando e tal. Eu vou usar o echo, a forma de printar na tela como uma forma mais fácil, tá? Mas normalmente quando a gente digita apt e o parâmetro update, a gente está tá fazendo uma entrada basicamente. Ou então assim, ó, apt install, né? Eu estou dizendo que eu estou passando o parâmetro install e depois desse parâmetro install, eu tenho um outro parâmetro, o segundo parâmetro que vai ser o nome do pacote. Esse nome do pacote eu estou passando uma entrada de informação para o install poder instalar, tá? Esse pacote, para o apt poder instalar esse pacote. Ou seja, a gente utiliza entradas, tá? E não a gente a gente faz uma entrada e não um print para o usuário ver o que está acontecendo. O print para o usuário é somente para na hora que ele estiver baixando ali, aí o usuário está vendo o que ele está baixando.
É uma informação que o usuário recebe. Bom, nesse caso, para ser mais rápido, eu vou estar passando o parâmetro aqui mesmo, tá? Na printagem desse comando. Então, eu quero passar um parâmetro. Para isso, basta a gente digitar o seguinte comando, tá? A gente vem aqui e, ó, digita um é, "-n", tá? Um cifrão N aqui, beleza? Vamos ver o que ele vai mostrar para nós. A gente tem o cifrão 1, cifrão 2 para o segundo parâmetro. A gente tem o cifrão 3 para o terceiro parâmetro. Tá? Mas normalmente a gente usa só dois parâmetros, basicamente. Beleza? Então, Ctrl X, vamos ver o que vai acontecer aqui. Esse ele já vai printar para nós ali na tela. Ó, ele não nos mostrou nada, porque eu não passei nenhum parâmetro. Mas se eu fizer agora o 5, reparem que ele digitou ali, ó, digite parâmetro 5. Aí, eu quero digitar o parâmetro update, por exemplo. Reparem que ele passou agora o update. Ou seja, aqui poderia ser um apt e aqui seria o update. Por exemplo, se eu quisesse então transformar rapidamente isso aqui, o que seria um, digamos, um apt da vida, né? Apt, tem o comando e agora eu vou passar o parâmetro para esse comando, beleza? Ou seja, o apt seria o comando e o update seria o parâmetro. Da mesma forma, eu poderia passar um install, beleza? Para esse cara aqui. Mas como é que a gente consegue então ter acesso a esse parâmetro de fato, né? A gente consegue fazer isso aqui, ó. A gente consegue vir aqui, digitar, sei lá, param, tá? Criar uma variável, ou eu vou criar uma variável aqui chamada var, e eu vou armazenar o parâmetro de fato, o 01, ok? Agora, repare que eu posso trocar por var. Vamos ver se vai ter o mesmo resultado. Beleza? O apt sozinho, vou botar um install e ele vai passar, tá? Qual é a diferença de agora? Agora, a diferença é que eu estou armazenando parâmetro numa variável e essa variável aqui, a gente consegue a gente consegue manipular ela, trabalhar com essa variável, tá? Nesse sentido aqui, ok? O que pode acontecer? A gente, por exemplo, a gente pode digitar um comando errado, né? Mas como é que a gente vai saber se o comando está errado? Muitas vezes a gente precisa de uma resposta rápida. Se o comando funcionou ou se o comando não funcionou, beleza? Como assim? A gente, aqui no Linux, a gente tem umas variáveis de ambiente muito legais, muito interessantes, tá? Mas a principal delas é essa variável aqui, ó, tá? É o cifrão e o ponto de pergunta. Quando a gente faz isso, a gente tem um status, tá? A gente tem status de saída que tá rolando aqui, tá? Beleza? É bem interessante. Então vamos ver isso na prática, como é que funciona isso aqui. Eu vou executar um comando. O status de saída foi 0, tá? O 0 é o retorno desse comando. Ele retornou para essa variável de ambiente, tá? Status de saída 0, o 0 significa que o comando executou, foi executado com perfeição, tá? Foi executado com sucesso. Beleza? Vou entrar aqui novamente. Agora, se por acaso o comando eu esquecesse algum parâmetro aqui dentro,
ele vai dar um outro tipo de erro, certo? Ó, ele vai dar status de saída 127. O comando não foi encontrado, beleza? Quando a gente usa algumas ferramentas aqui, por exemplo, o Dialog, que também cria uma janelinha, e a gente consegue ter uns valores de botão, a gente consegue saber então se eu quero cancelar, se eu não quero cadastrar alguém ou se eu quero cadastrar alguém. Por exemplo, poderia haver uma pergunta: você quer cadastrar fulano de tal? Sim ou não? Tá? O sim, o retorno do sim é zero e o retorno do não é um, tá? Isso é sempre, beleza? Nessa variável aqui. Então, através dessa variável, a gente consegue saber se eu disse, se eu escolhi a opção sim ou se eu escolhi a opção não, beleza? Bom, deixa eu ver o que tem mais aqui. Bom, então esse foi o status de saída, tá? Outras coisas que a gente precisa e que a gente vai precisar basicamente é entender como é que a gente cria então uma função, né? Se a gente saiu dessa parte das entradas de dados, da, é, do echo que mostra uma mensagem para o usuário. Como é que a gente cria então a função aqui, beleza? Eu vou estar criando aqui uma função aqui bem simples chamada Hello World aqui, tá? Para aparecer o Hello World, basicamente para o usuário, tá? Vou lá, Hello World, é, aspas, como é que é o nome disso aí mesmo? Parênteses, né? Abre parênteses, fecha parênteses, chaves, e depois aqui embaixo fecha chaves também, beleza? Aqui eu vou estar mostrando apenas uma mensagem para o usuário, tá? Com medo echo, medo z, porque eu vou usar aqueles parâmetrozinhos ali de barra n para pular linha, ok? Então, olá, mundo, beleza? Barra n para pular novamente. E pronto, a gente criou aqui a nossa função. Poderia ser uma função muito complexa e coisa e tal, beleza? Mas a função tá aí. Como é que eu declaro essa função então no script, né? A gente apenas chama ela aqui de forma bem direta, tá? Hello world, beleza? Ah, bem direta mesmo, assim, só o nome mesmo, tá? Então Ctrl X, S para salvar, vamos executar aqui o script para ver se está executando certinho. E executou o Olá Mundo, beleza? Então é assim que a gente faz a função aqui do Shell Script. Bom, ah, outra coisa que a gente pode estar usando em algum momento, por exemplo, para menu, tá? A gente pode estar querendo é, fazer algum tipo de contador, por exemplo, né? E aí para isso a gente precisa entrar no conceito lá de while, né? A gente tem o while, do while e for, no caso. Aqui eu vou estar usando o while, beleza? Mas também serve para loop, né? Sistemas de loop em uma aplicação, por exemplo. Bom, para começar esse loop, então eu vou vir aqui e vou dizer que eu preciso de ter o contador, né? Eu vou criar uma variável com o valor 1 embutido dela, ok? Logo abaixo aqui eu vou criar então o while, vou dar um espaço, abro colchetes, eu dou um espaço novamente, tá? Esse espaço ele é obrigatório, senão o comando não funciona, ok? É bem regrado aqui do Shell Script. Bom, eu vou chamar então o contador. A gente chama a variável sempre com o cifrão, o cifrão ali de dólar, o nome da variável, contador. E agora eu preciso contar, mas eu quero contar ele que seja menor que alguma coisa. Quando eu quero dizer que
comparar o objeto ser menor ou igual, a gente pode estar usando aqui menos LE, menor ou igual. Ou então, se a gente quiser menor que, a gente bota less than, ok? O igual, aqui para saber se uma coisa é igual a outra, a gente consegue colocar menos EQ, tá? Para saber se o objeto é igual a alguma coisa, beleza? Da mesma forma, do inglês, né, a gente teria lá o que é maior que tal coisa, por exemplo. Se no inglês ele diz que uma coisa é menor que outra, é less e o less than, se eu quiser dizer que uma coisa é maior que a outra coisa, a gente usa o G, tá? De greater, alguma coisa assim, se não me engano, tá? Então a gente usa o GT ou o GE, se eu não me engano, seria isso. Tá? Para dizer que é maior ou igual a alguma coisa, beleza? Aqui eu vou estar usando o LE para dizer que é menor ou igual ao número X. Nesse caso eu vou botar 10 vezes. Eu quero que ele repita coach 10 vezes. Beleza? Aqui embaixo aqui eu vou estar colocando o do. O do faz parte do while. Então while do. E quando o contador não chegar a 10, eu vou fazer alguma coisa. Então eu vou fazer o quê? Eu quero que ele mostre para mim a mensagem que está dessa função, hello world. Como o hello world eu criei uma função, então eu vou apertar aqui Ctrl K, recortei e eu vou colar aqui Ctrl U para colar e eu quero que ele repita o hello world até chegar no número 10, tá? Então 10 vezes ele vai repetir a mensagem da tela para nós. Ele vai digitar a primeira vez, mas ele precisa ir para o próximo passo. Para ele ir para o próximo passo, então a gente precisa adicionar a esse contador, para ele a cada rodada ele ir contando 1, 2, 3, 4, 5 no código. Para isso, a gente faz o seguinte: a gente diz então que o contador, que é a variável contadora, né, contador, ele vai receber a variável dele mais 1. Só que aqui no Shell Script a gente precisa fazer o seguinte para isso acontecer. Em qualquer outra a gente faria o seguinte, tá? Em outra linguagem, a gente usaria contador mais 1. Só que aqui no Shell Script é um pouco diferente. A gente precisa digitar o cifrão, abro colchetes e fecho colchetes, tá? Dou o espaço aqui dentro. E aqui dentro, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o contador, tá? Contador. Lembrando que aqui tem que ficar espaçado do canto. Eu não posso deixar o contador colado aqui. Então, o contador vai somar mais 1. Beleza? Aqui também, ó, eu não posso deixar dessa forma aqui, ó. Tá colado com colchetes. Porque senão o interpretador aqui, ele interpreta como se fosse uma coisa só. Beleza? E não é uma coisa só. Então a gente precisa dar um espaço, tá? Depois disso aqui, a gente precisa finalizar esse loop. A gente finaliza o while com o comandinho chamado done, de acabado, tá? Quando tá acabado. O loop termina aqui, beleza? Feito isso, então, vamos dar o Ctrl X, S para sair salvando. Vamos executar então o programa, o script, executar a calculadora e vou ver o que vai acontecer aqui. Opa, ele deu um erro. Vamos ver que erro que deu aqui. Ctrl C. Vamos ver que erro que deu aqui para nós.
Contador, contador, mais um. Aqui o dono aqui tá certo. Aqui tá certinho também. Pô, eu vou colar aqui algumas informações aqui. Vou pular mais um, fazer o espaço de 2 aqui. 1, 2, 1, 2, beleza. E eu vou executar novamente, vamos ver se ele vai executar. Ó, dessa vez ele executou tranquilamente, ó. Tá, ele executou 10 vezes, então, no nosso loop. Ele mostrou lá mundo 10 vezes, tá? Que foi exatamente o que eu pedi para ele fazer aqui em cima, tá? O erro que tinha dado ali de loop infinito provavelmente foi por causa dessa informação aqui do dólar não tá colado com o igual, beleza? No Shell Script tem essas particularidades, tá? Tem que ser muito específico. E o, muitas vezes ele não te dá um erro específico. Então é por isso que a gente precisa das variáveis de estado de saída muitas vezes para entender o que está acontecendo, ok? Bom, sabendo disso aqui então, ah, digamos agora que a gente já aprendeu então como fazer função, como fazer contador, certo? Vamos tentar fazer algo tipo, se o contador chegar a um valor X, eu quero que ele pare, por exemplo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso com o if. Então aqui dentro, abaixo da onde a gente está mostrando o hello world, eu vou dizer o seguinte: if tem uma condição lógica, condicional. Então if abrir colchetes, ah, eu vou utilizar o cifrão aqui para pegar o contador. Se o contador, se o contador, tá, for igual menos equal a 5, beleza? Eu vou dar uma quebra para baixo. O 2, o 2. Vou dar o den. Esse den aqui eu posso deixar aqui embaixo aqui do if. Tá? E embaixo do den, então eu conto mais 2 para frente. Tá? Eu dou mais 2 espaço. E aqui sim eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer, olha, chegamos. Se for 5, então chegamos ao número 5. É só para teste mesmo. Vamos ver se ele consegue nos mostrar isso. Ctrl S para sair salvando ali, né? O Ctrl X, depois o S. Eu vou entrar novamente e vou adicionar mais uma coisinha aqui, tá? Eu me esqueci. Se ele chegar no 5, eu quero que ele simplesmente espere. Tá, espere aqui uns 3 segundos. Eu não sei se vai dar certo assim, mas sei lá, vamos ver. Antes de prosseguir. Beleza. Vamos lá. Isso aí. Vou executar aqui novamente. Opa, chegamos ao número 5. Aí ele continuou. Vocês viram? Pô, é, assim a gente já aprendeu já o básico da lógica de programação, tá? Tudo o que a gente precisa saber, a gente viu nesse vídeo, tá? Nesse vídeo, tudo que a gente precisa saber, a gente viu
como construir um programa simples, basicamente, como funciona as entradas, as saídas, como funciona o processamento, como funciona o armazenamento de dados. Então, todo esse conceito que a gente viu no vídeo de hoje, a gente vai levar para o resto das nossas vidas, basicamente. Beleza? Não importa a linguagem de programação, vai ser basicamente o mesmo esquema, tá? Sempre. Cada programa é programa e a gente precisa estudar então como fazer as coisas, tá? Foi isso que a gente viu isso aí acontecendo aqui na prática, beleza? Progera isso. No próximo vídeo então a gente vai começar de fato a fazer a calculadora, tá? Em Shell Script. Depois da calculadora feita em Shell Script, a gente vai passar para uma parte mais gráfica que para mostrar a informação de forma melhorada para o usuário final, usando o programa de interface gráfica chamada Zenith, né? É uma ajuda. Ele ajuda a implementar um script gráfico para o usuário final. E por último, dos últimos lá em terceira instância, a gente vai estar fazendo a calculadora de fato, né? Seu programa, e a gente vai fazer isso em Python utilizando o tkinter. Porque o tkinter, porque o tkinter é muito leve e é simples de se aprender, tá? Não tem nenhuma dificuldade em aprender o tkinter. Beleza? Embora a gente comece a programar na mão grande, a gente não tem programa para arrastar e puxar. Vocês vão ver que programar no Python é muito simples. É realmente muito simples, tá? É a linguagem mais simples de se programar na mão que existe. Eu não achei nenhuma outra linguagem tão simples quanto o Python da parte da programação na mão. Embora seja na mão, vocês vão ver que é tudo muito fácil de entender o que está acontecendo ali. Beleza? Ela possui uma linguagem muito próxima do inglês também, muito direto ao ponto, beleza? E eu vou estar usando, quando chegar na parte do Python lá, eu vou estar usando o Visual Studio Code, tá? Eu ia utilizar o PyCharm, mas eu creio que a maioria há de utilizar o VS Code, então eu vou estar utilizando o VS Code para isso, beleza? Para vocês verem como é que implementado também a função do ambiente virtual do Python, né, para a gente programar ali e fazer os nossos programas, beleza? Então até o próximo vídeo, falou e fui!